Olá, sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Estamos começando mais uma aula de Ciências Humanas. A aula de hoje tem como tema o que é juventude. É uma aula voltada para o terceiro ano do ensino médio e está na área de conhecimento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Nessa aula, ela será um pouquinho diferente porque temos uma convidada, a professora Andréia Santos. Olá, meu nome é Andréia dos Santos e eu sou professora na PUC Minas, no curso de Ciências Sociais. E hoje eu vou acompanhar o Paulo. Nesse bimestre, teremos duas aulas, onde vamos trabalhar dois conceitos importantes para a nossa disciplina de Sociologia. O primeiro é o que é juventude e o segundo, o que é alteridade. Como habilidade, na aula de hoje vamos identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo em diferentes espaços urbanos e rurais e contextos. Como temos observado em outras aulas, essas habilidades elas permitem uma diversidade de possibilidades em relação à sua abordagem. Por isso, em relação à aula de hoje, vamos nos ater ao conceito de juventude. E assim, vamos identificar as novas formas de identidade e expressão dos jovens. André, então, para iniciar a nossa conversa, quando falamos sobre juventude, qual é o nosso ponto de partida? O nosso ponto de partida é sempre a questão da idade. Quem são os jovens que compõem o nosso país hoje em dia? O que é chamada juventude? Então a gente sempre pensa não apenas nesse contexto da felicidade dos jovens e da juventude, mas que faixa etária que a gente tem para considerar quem são os jovens. E no nosso país isso é bem mais complexo, porque a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dizer que jovens vão ser de 12 a 18 anos de idade, e a gente tem hoje o Estatuto da Juventude, que a gente já vai falar sobre ele, né, Paulo? Então, a gente vai ter uma dinamicidade dentro desse conceito, porque lá no Estatuto vai estender dos 14 até os 29 anos de idade. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre a juventude não é só sobre ser jovem, mas qual é a faixa etária em que a gente ainda está jovem. Então, pensando nesse conceito, a primeira ideia é o recorte etário. Mas também podemos pensar a juventude como um conjunto de características. E isso é um pouquinho delicado, né? Porque se a gente pode resumir os jovens como apenas algumas características, mesmo com essa diversidade de jovens que temos? Quando a gente fala em juventude, a gente pensa sempre num bloco mais fechado, né? Jovens. Quem são os jovens no Brasil? Então, quando a gente pensa nisso, não apenas na questão do recorte etário, a gente começa a observar esse conjunto de características que a gente estabelece para a gente trabalhar com a ideia de juventude. Porque a gente não pode dizer que o jovem que nasce no centro urbano é o mesmo jovem de uma área rural. Então, assim, eles são jovens? São, mas com características diferentes de lazer, de cultura, de acesso a bens culturais, à escola, a forma como ele se diverte. Todos esses elementos vão ser essas características. Uma outra coisa que a gente também traz dentro dessas características é a cor da pele, é o lugar de onde vem esse garoto ou essa garota e como que a renda ela influencia nesse contexto e nesse conjunto de características do que a gente chama de juventude. Porque a gente não consegue comparar um garoto de zona sul com um garoto de periferia. Eles têm construções e percepções de mundo completamente diferentes. Diferentes no acesso ao trabalho, diferentes no acesso ao lazer, na forma como ele se educa, na forma como ele vai para a escola. E a gente já vivencia isso dentro do espaço das próprias escolas. Então, é uma realidade que dialoga bastante com o conceito que sempre trazemos, que é a socialização. Então, o jeito de ser jovem depende do processo de socialização que esse indivíduo passa. E é variável, né? Então, a gente sabe que é variável de lugar para lugar, de espaço para espaço. Então, a gente não pode dizer nem que existe uma
juventude? Juventude quando se refere ao jovem, né? A essa categoria mais ampla, sociológica, como a gente costuma dizer, daqueles que pertencem a esse grupo etário. Mas a gente chama de juventudes a partir do momento em que a gente tem todas essas características que foram citadas aqui para poder distinguir esse processo de socialização que o Paulo trouxe para a gente e essa forma da gente lidar com as características diferenciadas de juventude. Então, pensando enquanto conceito, não tratamos apenas como uma juventude no singular, mas como juventudes, né? Exatamente. A gente coloca um S no plural porque a gente não pode dizer que é uma única juventude, só por essa questão etária, mas pelas características são múltiplas. Observem, né, quando a gente coloca aqui essa imagem, a gente vê um grupo de jovens que são muito diferentes entre si, pela questão étnica, pela questão racial, pela forma como eles se interagem e integram. Então aqui a gente vê a pluralidade de jovens, né, e de multiplicidade de expectativas e de condições e de características etárias, também de classe, de cor, e a gente vai observando que essa pluralidade é que vai trazer esse S da juventude para a gente poder pensar sobre, para a gente poder trabalhar conceitualmente e para a gente desdobrar esse conceito nas diversas características que nós temos de juventude no nosso país. Existe uma expectativa que, jovem tem que ser alegre. Não, mas tem pessoas que têm as suas características, são mais retraídos, são mais tímidos, e que isso não desqualifica em relação ao seu ser jovem. Mas juventudes é um conceito em movimento. Então, a compreensão que nós temos de juventude hoje não é a mesma que teve anteriormente e também não vai ser a mesma futuramente. Como pensar esse movimento em relação ao conceito? Historicamente, a gente fala que teve uma transição muito grande. Se a gente for observar nas questões etárias, né, a gente já vê que há um movimento em relação à infância. A juventude é a mesma coisa. A gente precisa de pensar nas políticas públicas, de como que esse jovem está demandando uma questão de necessidade para a própria sociedade. Hoje a gente associa muito as discussões em torno do trabalho. Juventude e trabalho significa futuro, né? Futuro de produção, futuro de trabalho, de expectativas. Não por um acaso a gente trabalha com a ideia de expectativas voltando para as profissões e para as carreiras. Então, quando a gente fala desse movimento, tem a ver também com as construções que são feitas ao longo do tempo para que esses jovens, né, que a gente vê aqui, possa de forma integral participar da vida em sociedade. Então, como que a gente insere duas meninas negras no mercado de trabalho, diferente de outras crianças e outros adolescentes e outros jovens que vão crescendo e vão se inserir no mercado de trabalho? Quando a gente pensa dessa forma, a gente vê que não apenas o conceito, mas as múltiplas características da juventude vão se encaixando e vão transformando esse conceito para que a gente possa fazer o futuro do nosso país. E pensando nesse processo histórico e dialogando com outras aulas onde sempre fazemos referência à Revolução Industrial e surgimento da sociologia, vamos ver que ali crianças trabalhavam nas fábricas. Então, cria-se o conceito de criança, da infância, para proteger uma fase de desenvolvimento daqueles indivíduos. E com o tempo, principalmente com o desenvolvimento da modernidade, se percebe que também tem uma outra fase que precisa de uma atenção para desenvolver o seu processo formativo na educação e a sua integração no mercado de trabalho. Por isso que essa relação juventude é muitas vezes pensada em relação a trabalho e educação. Seria isso, então? Essa é a ideia, né, de como é que a gente constrói a educação para inserir os jovens no mercado de trabalho. Então, a gente tem uma transição dentro dessa perspectiva e essa construção ela é muito fluida dentro da nossa sociedade, porque a gente não pode dizer que o jovem do passado é o mesmo jovem de hoje e muito menos que no futuro essa juventude ela vai permanecer com essas mesmas características, com essas mesmas diferenças. Então, a gente tem que estar sempre de olho nessa educação para que a gente possa construir o futuro. Então, assim, se a gente para pensar
A infância foi uma fase repensada, a juventude está sendo pensada, por consequência, as fases seguintes, como adultos e idosos, também estão sendo repensados e reconfigurados em relação à faixa etária, principalmente pensando na expectativa de vida que está indo cada vez mais longe, né? Exatamente. Então, pensando assim no nosso conceito, que geralmente pensa a juventude na sua relação com a educação e o trabalho, precisamos pensar um ponto que é: juventude não é somente essa fase de preparação para a vida, como algumas pessoas gostam de colocar. Então, inseria esses indivíduos no mercado de trabalho, então pensando no seu processo formativo. Por isso que a educação, ela não pode ser pensada apenas como preparar indivíduos para o mercado de trabalho. Também tem que tratar outras realidades do seu processo de formação enquanto indivíduo. Então, nosso objetivo de vida não é apenas o trabalho. Então, quando a gente fala da realidade de jovens, dessas juventudes, a gente também tem que pensar outros aspectos para além da educação e trabalho. Também a cultura, o lazer, né? Participação, né, social, participação cidadã, a gente coloca todos esses elementos como uma construção integral do sujeito, né? E é na juventude que a gente consegue construir valores que são importantes, não apenas de educação e trabalho, como o Paulo trouxe para a gente, mas também de outros aspectos. Tem muito jovem que é bom de hip hop, muito jovem que é bom de rap, muito jovem que é bom de futebol, e todas essas habilidades, elas precisam de ser construídas dentro da sociedade, junto com a escola, junto com as expectativas também de trabalho, de diversificação no campo do trabalho, para que a gente possa atender as demandas dessa juventude. Por isso que são importantes programas, iniciativas, principalmente governamentais, que integrem essas juventudes nas suas discussões. Porque se pensarmos que são indivíduos que vão ser integrados na sua totalidade na sociedade quando chega uma certa idade, então eles já têm que ser preparados, principalmente no seu processo de participação política. Então, desde cedo, têm que ser incentivados a pensarem a sua realidade, como transformá-la para construir uma sociedade melhor. E pensando como uma forma dessa proteção à juventude, pensar os direitos, nós temos o Estatuto da Juventude, que fala que todo jovem tem direito. Mas o que seria o Estatuto da Juventude? O Estatuto da Juventude, ele se torna, né, um capítulo especial da nossa história recente política no país, de justamente proteger essa juventude, né? Essa multiplicidade de características dessa juventude. Se eu falo para vocês, a gente está discutindo aqui que jovens brancos e jovens negros, eles têm expectativas e condições de acesso que são diferentes, criar um estatuto é uma forma de trazer para as pessoas e para essa juventude uma garantia de que eles serão respeitados nas suas diferenças para que eles possam alcançar níveis educacionais, de trabalho, de lazer, de forma mais integrada. Então, criar um conjunto de regras sociais que permitam esse entendimento facilita a proteção desse grupo etário para que a gente possa construir políticas e possibilidades para todos os jovens que estão inseridos no nosso país. Uma atenção que nós temos que ter em relação ao Estatuto da Juventude e também em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente é que existe um senso comum sensacionalista que gostam de falar que essas crianças, esses jovens podem fazer qualquer coisa porque a lei protege eles, não os responsabilizando por aquilo que fazem. Mas não é bem assim. O Estatuto, ele garante direitos para esses indivíduos, mas também apontam as consequências para aquilo que eles fazem que não é adequado para a sociedade que vivemos. Então, é um cuidado que nós temos que ter quando estamos falando desses estatutos, porque não é uma garantia plena de direitos onde esses indivíduos não são responsabilizados pelos seus atos. E para a gente pensar em relação, muitas vezes, àquilo que nós vemos na mídia, sobre o que falam sobre os jovens, sobre as juventudes, vamos pensar o seguinte:
Quando você vê alguma programação sobre a juventude, como um filme, uma novela, uma série, você se sente representado na forma como os jovens são retratados? E pensando assim, quais exemplos nós podemos ter, né, André? Tem vários exemplos, né, que a gente fala sobre a juventude e como retratar essa juventude. Então, a gente tem uma série de aspectos que são tratados em séries, novelas, em filmes, né? Então, mais recentemente, a gente vê Barbie, né, como uma representação da jovem perfeita. Não só jovem, mas já numa idade mais caminhando para ser jovem adulto, como a gente coloca, mas a gente sabe que aquela perfeição, né, da Barbie como representação física nem sempre representa, por exemplo, as meninas brasileiras ou a forma como elas são vistas. Raramente a gente tem, por exemplo, bonecas, né, para crianças que são negras ou que representam essa parte da população brasileira que a gente fala que é jovem e é bem diferente do que a gente está vivenciando nas nossas práticas. Então, a gente vê muitas vezes séries que vão mostrar uma periferia muito diferente, né? Eu lembrei daquela do Laranjinha, em que a gente tem toda uma construção, né, de jovens de periferia. Você se sente representado por aquele grupo? Você está ali se vendo naquela juventude? Os seus dilemas são os mesmos dilemas que aparecem nos filmes ou nas séries que a gente costuma assistir para mostrar sobre a juventude? Tem algumas que são bem específicas, né, que vão mostrar dilemas, que vão trazer uma série de expectativas dentro desse contexto de formação para essa juventude. Então, é importante pensar, quando estamos vendo algumas representações midiáticas, existem roteiros que são pensados por pessoas mais velhas, pessoas brancas, heteronormativas, que não dão conta da realidade, da pluralidade das relações que existem em outros lugares, principalmente periféricas. Então, aqui, a gente pensando o conceito de juventude e nas juventudes existentes, então nós vamos trazer outros conceitos que estão ali relacionados, como identidade, como a identidade ela é construída por esses indivíduos. Nós podemos pensar, por exemplo, a representatividade, então como jovens, meninas e meninos são representados, como eles são acolhidos em vários espaços, principalmente espaços públicos. Nós podemos pensar também na interseccionalidade, onde o fato de você ser homem ou mulher, branco, negro, homossexual, heterossexual, e a relação entre todas essas realidades influenciam também no jeito que você vai ser na sociedade, ou como essa mesma sociedade vai lidar com você. E com isso, pensar a juventude é problematizar também uma gama de realidades que nós temos na nossa sociedade. Então, pensar a juventude também é expor vários problemas sociais que nós temos no país, né? Exatamente, a gente tem que pensar nessa juventude de uma forma mais global e respeitando as diferenças de cada um dos jovens ou de cada grupo que esses jovens representam, para que a gente possa ouvir e construir algo que seja para esse grupo etário. Na aula de hoje aprendemos sobre os significados de juventude e suas representações no cotidiano. Por meio desse diálogo com a professora Andréia, vimos a complexidade desse conceito e que, a partir desse momento, vamos tratá-lo na sua pluralidade. Então, vamos falar de juventudes. Como indicação de leitura, nós temos o livro Conceitos e Categorias Fundamentais do Ensino de Sociologia. E o capítulo que trata sobre juventude tem como autora a nossa convidada, Andréia. Então, Andréia, gostaria que você falasse um pouquinho, finalizando a sua participação, sobre a juventude e o que os alunos têm que ficar atentos. Bom, para ficar atento no conceito de juventude, a gente precisa de pensar a respeito da forma como essa juventude ela está sendo construída no nosso país e elaborada dentro desse processo de vivência e de construção. Então, a gente tem que ficar preocupado com esse S das juventudes, né, dessa multiplicidade que a gente tem de categorias ou de representações dessa juventude para além da faixa etária.
André, muito obrigado pela sua participação. Espero te ver na próxima aula, onde vamos discutir sobre o respeito à autoridade. Então, convido vocês a aprofundarem mais nos seus estudos e nos vemos na próxima aula. Obrigado. Obrigado, André.